Gostaram da correção de língua portuguesa de ontem? Ah, que legal! Então agora, hoje veremos a correção comentada da prova de matemática do quarto bimestre. Vem comigo! Em nossa questão número 1, nós temos 3 figuras, todas elas formadas por triângulos. Importante observar que todos esses triângulos são exatamente da mesma medida. Após termos observado as 3 figuras, vamos ao que se pede. A respeito da superfície B, marque a alternativa correta. Questão A. A superfície B é a metade da superfície da figura A. B. Cabe apenas uma vez na figura C. Alternativa C. Cabe apenas 2 vezes na figura C. E a alternativa D. Cabe 4 vezes na figura C. Vamos ver as figuras novamente. Observando a figura A, ela tem apenas um triângulo. Na figura B, ela vai ter 2 triângulos. E na C, ela terá 1, 2, 3, 4 triângulos. Portanto, isso vai ser fundamental para a gente resolver a nossa questão. O que diz a alternativa A? A alternativa A diz que a figura B é a metade da superfície da figura A. É correto? Não. Ela é justamente o dobro da figura A. Então, resposta A, errada. A questão B, ela me traz que a figura B cabe apenas uma vez na figura C. É verdade? Olha lá. Não. Ela cabe 2 vezes na figura C, portanto, também está incorreto. Vamos pular para a alternativa D. Ela me diz que a figura B cabe 4 vezes na figura C. Cabe? Não, ela cabe apenas 2, então também está incorreta. E por fim, a questão C, ela me diz o quê? Diz que a figura B cabe apenas 2 vezes na figura C. Isso! A figura B cabe exatamente 2 vezes dentro da figura C. Resposta correta, alternativa C. A questão 2, o enunciado diz o seguinte: uma fábrica produz cadernos e os embala em caixas com 15 unidades. Em um dia, com os 912 cadernos produzidos, foi possível montar 60 caixas completas, e os cadernos restantes foram colocados em uma caixa que ficou aberta para ser completada no dia seguinte, após a produção de novos cadernos. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é o seguinte: eu sei que são produzidos 912 cadernos por dia e que cada caixa cabem no máximo 15. Então eu vou dividir 912 por 15 para saber quantos cadernos restaram. 912 dividido por 15, lembra, o 9 eu não posso dividir por 15, eu junto com 1 dá 91. 91 dividido por 15 dá 6. 6 vezes 15, 90. 91 menos 90, sobra 1. Abaixo 2, ficou 12. 12 eu posso dividir por 15? Não. Então eu coloco 1 zero e acabou a minha operação, falando em números inteiros. Então 912 dividido por 15 dá 60 e sobram 12 cadernos. A nossa pergunta 2 então é a seguinte: no dia seguinte, quantos cadernos deverão ser acrescentados na caixa que ficou aberta? Acrescentados, somados. Se eu sei que sobraram 12 cadernos e que cada caixa cabe no máximo 15 cadernos, quantos cadernos eu tenho que acrescentar para fechar mais uma caixa? Isso, 3 cadernos. Então, na questão 2, resposta correta é letra A. Eu tenho que acrescentar 3 cadernos. Só para recordarmos, quando eu disse no início que o 9 não dá para dividir por 15, por isso ele juntou com 1, lembram?
Você pode estar se perguntando, mas professor, não tem unidade, dezena e centena? Então esse 9 são 9 centenas. Como que 900 é menor que 15? Não se trata de ser menor que 15. Lembra da nossa videoaula? É que 9 unidades é menor do que 15 unidades. Por isso eu emprestei 9 unidades de centena para a casa da dezena e aí ele virou 91 unidades. 91 é maior do que 15, então eu posso começar a divisão. Na nossa terceira questão, nós vamos falar de múltiplos e divisores. Vamos ler a questão. Leia o que algumas crianças disseram sobre o número representado no quadro em uma aula de matemática. O número é este, 54. A Ana disse: esse número é múltiplo de 4 e divisível por 9. O Cauê disse: esse número é múltiplo de 8 e divisível por 7. Já a Érica comentou que esse número é múltiplo de 6 e divisível por 4. E por fim, o Matias disse que esse número é múltiplo de 9 e divisível por 6. Lembram das nossas aulas de múltiplos e divisores? Se um número é múltiplo de outro, este outro, por sua vez, é divisível por esse número, por esse 1. E o múltiplo nada mais é do que a tabuada, gente. Então, o que vocês poderiam fazer para resolver essa equação? No caso do múltiplo, vocês podem ir somando de 4 em 4, de 8 em 8, de 6 em 6 e de 9 em 9, para saber se ele é múltiplo, caso vocês não lembrem da tabuada. E, para ver se ele é divisível, vocês fariam a conta inversa, a divisão. Uma outra dica também para fazer esse exercício, como nós já falamos aqui, se um número é múltiplo de outro, esse outro é divisível por 1, vocês poderiam estar achando o múltiplo dos dois. Do 4 e do 9, do 8 e do 7, do 6 e do 4, do 9 e do 6. Ou seja, o 54, para poder ser múltiplo de um e divisível pelo outro, ele também teria que ser múltiplo desses dois números. Aí você saberia qual era a alternativa correta. Vamos ver como ficou então? Então, professor, eu não lembro tabuada, eu estou com dúvida de divisão, então vamos para os múltiplos. Eu começo no 0 e vou somando sempre o mesmo número. Então, no caso do 4, 0, 4. 4 mais 4, 8. 8 mais 4, 12. 16, 20, 24, 28. E vou somando de 4 em 4 até eu encontrar o número que eu quero ou aparecer um número que é maior que ele e ele não existir. Nesse caso aí, ó, 52, 56. Não tem 54. Então, portanto, 54 não é múltiplo de 4. No caso do 6, 0, 6, 12, 18 e assim eu vou. Não precisaria nem ter ido até os 60, mas vamos fazer a tabuada completa, olha lá. Tem 64? Tem 54? Tem. 6 vezes 9, 54. Opa! Então 54 é múltiplo de 6. Bom, já temos o 4 e o 6. Vamos fazer com 7. 0, 7, 14, 21, 28. Fui até o 70. Tem 54? Não. Do 49 pulo por 56. Então, 54 não é múltiplo de 7. Agora vejamos o número 8. 0, 8, 16, 24, 32. Fomos até o 80. Tem 54? Não. Tem 48 e depois o próximo é 56. Portanto, 54 não é múltiplo de 8. Muito bem, nós já fizemos por 4, por 6, por 7 e por 8 e descobrimos até agora que o 54 é múltiplo apenas do 6. Falta fazer pelo 9. Vamos ver como é que fica. 0, 9, 18, 27 e assim sucessivamente até 90. Tem 54? Opa, tem! Então 54 também é múltiplo de 9. Agora que eu já sei que 54 é múltiplo de 9
é múltiplo de 6, portanto 54 também é divisível por 9, divisível por 6, vamos ver as alternativas. Qual das crianças fez uma afirmação correta? Ana, Cauê, Érica ou Matias? Lembrando que Ana disse que 54 era múltiplo de 4 divisível por 9, Cauê, que era múltiplo de 8 divisível por 7, Érica, que era múltiplo de 6 divisível por 4, e Matias, que 54 era múltiplo de 9 e divisível por 6. Portanto, quem acertou foi Matias, alternativa D. Agora, na nossa questão de número 4, nós vamos trabalhar com o conceito dos números primos. Leiam a questão comigo. Observe a fotografia de uma família com a indicação dos nomes e das idades de cada um de seus membros. Marta, 38 anos, Priscila, 6 anos, Saulo, 9 anos e Rodrigo, 43 anos. Pergunta: a idade de qual dos membros dessa família é representada por um número primo? Recordando, número primo é divisível apenas e tão somente por dois números, por um e por ele mesmo. Então, lembrando sempre que número primo ele é divisível somente por dois números, por um e por ele mesmo, eu nem preciso ficar dividindo muito. Se ele for divisível por um, por ele mesmo e por um terceiro qualquer número, ele já está descartado, ele não é primo. Então vamos ver primeiro a Marta, 38 anos. Então 38 dividido por 1 dá 38. 38 dividido por 38 dá 1. 38 também pode ser divisível por 2, dá 19. Pronto, já acabou. Tem mais de dois números, não é primo. Vamos ver agora a idade da Priscila. 6. 6 dividido por 1, 6. 6 dividido por ele mesmo, por 6, dá 1. Opa, mas 6 também é divisível por 2, dá 3. Por 3, enfim, já encerrou, tem mais de dois divisores, não é primo. Agora vejamos o Saulo, que tem 9 anos. 9 dividido por 1, 9. 9 dividido por 9, 1. Opa, 9 também pode ser dividido por 3, que dá 3. Então, não é número primo. Por exclusão, nós já teríamos o Rodrigo, mas vamos lá. 43 dividido por 1, 43. 43 dividido por 43 dá 1. E não consegue ser divisível por mais nenhum outro número. Então, 43 é número primo. Lembrem que nós estamos falando sempre de divisão exata. Sendo assim, a idade de qual dos membros dessa família é representada por um número primo? Alternativa correta, alternativa C. Rodrigo, que possui 43 anos. Na nossa questão número 5, nós vamos resgatar o conceito de porcentagem. Lembram que é porcentagem? Partes por 100? Então vamos ler a questão. Dos 35 mil quilos de lixos produzidos diariamente em uma cidade, apenas 20% é reciclado. Sobre essa quantia, é correto afirmar que alternativa A é maior que 9 mil quilos? Alternativa B está entre 4 mil e 8 mil quilos? Alternativa C é menor que 4 mil quilos? E a alternativa D é igual a 4 mil quilos. Eu tenho o meu todo, que são 35 mil quilos, e eu quero saber 20% deste total. 20 sobre 100. O que isso quer dizer mesmo, gente? Lembra? Eu pego o meu todo, 35 mil, divido pelo total de partes por 100, o que der, eu multiplico pelas partes que eu quero pegar, por 20. Então eu divido pelo denominador e multiplico pelo numerador. Vamos ver como é que fica isso? Então vamos lá. Vamos dividir 35 mil por 100. Lembram da dica para fazer de cabeça? Quando eu tenho zero no meu dividendo e tenho zero no meu divisor, é só eu cortar os zeros.
No caso aí de 100 eu tenho 2 zeros e 35 mil eu tenho 3 zeros. Eu corto 2 zeros do 100 com 2 zeros do 35, fica 350 dividido por 1. 350 dividido por 1 é igual a 350. Mas como assim? Por que deu isso? 35 mil é a mesma coisa que 35,000, vírgula, e mais quantos zeros for para a direita, porque eles não contam. Se eu estou dividindo, o meu número diminui. Então a quantidade de zeros que eu tenho no meu divisor, no caso 100, são 2. É a quantidade de casas que eu vou andar para a esquerda com a minha vírgula. Então eu andei 2 casas, eu fiquei com 350,000. Então o que eu descobri? Que se eu dividir 35 mil em 100 partes iguais, cada parte vai ter 350 unidades. Eu pego agora, eu quero quantas partes? Eu quero 20. Então eu pego os 350, multiplico por 20. A multiplicação de qualquer número terminado em 0, eu posso multiplicar pelo número inicial e depois só acrescentar um 0 no final. 350 vezes 2 dá 700. Mais o 0 do 20, 7.000. 7.000 o quê? Quilogramas. A resposta correta, portanto, é a letra B. Uma cidade que produz 35 mil quilos de lixo por dia e recicla 20% desse lixo, recicla 7.000 quilos. Portanto, está entre 4.000 e 8.000 quilos. Na questão número 6, veja a tabela de promoções de uma loja. Então, nós temos blusas femininas R$ 32,50, calças masculinas R$ 48, bermudas infantis R$ 26,80. Pergunta: Camila comprou uma blusa, uma calça e uma bermuda infantil. Quanto Camila gastou com a compra das roupas? Alternativa A, R$ 74,80, B, R$ 80,50, C, R$ 106,30 e D, R$ 107,30. Como ela comprou uma peça de cada uma dessas roupas, é só nós fazermos uma adição simples. Lembrando sempre, pessoal, da classe e da ordem dos números. D maiúsculo dezena ou unidade, D minúsculo décimo, C minúsculo centésimo. Então eu vou fazer a soma, começando do centésimo até a dezena, da direita para a esquerda. 0 mais 0 mais 0, 0. 8 mais 0, 0. Mais 5, 13. Ponho 3 e vai 1. O que é esse vai 1? É que no décimo só cabe uma casa, a outra vai para a unidade. 6 mais 8, 14. Mais 2, 16. Com 1, 17. 17. Eu ponho 7 e vai 1. Por que 7 vai 1? Porque eu estou na casa da unidade. Então 17 são uma dezena mais 7 unidades. Eu ponho a unidade, que são 7, na casa da unidade, e passo uma dezena para a casa da dezena. 2 mais 4, 6. 6 mais 3, 9. 9 mais 1, 10. Comprando uma peça de cada roupa, deu R$ 107,30. Portanto, a alternativa correta é a alternativa D. Na questão 7, a família de João construiu uma piscina na área de lazer do seu sítio. Então vocês têm uma malha quadriculada, tem o desenho de uma piscina no centro e tem uma área pontilhada ao redor. A pergunta é a seguinte: considerando que cada lado do quadradinho representa 1 metro, a medida do comprimento da piscina é de... Primeiras coisas que nós temos que atentar é o seguinte: vejam que você tem um desenho de uma piscina, você tem uma linha pontilhada em volta que já está nos sugerindo alguma coisa, e o principal,
qual que é a unidade de medida? Ela está em metro. Lembram da nossa aula de área e perímetro? Se aparece centímetro, quilômetro, metro, eu estou falando em comprimento. Se aparece centímetro quadrado, metro quadrado, quilômetro quadrado, eu estou falando em área. Portanto, nessa questão eu estou falando em comprimento e possivelmente essa linha pontilhada está querendo me dizer alguma coisa. Portanto, as alternativas são: alternativa A, 30 metros, B, 34 metros, C, 40 metros ou D, 32 metros. Se eu estou falando de unidade de comprimento, então não pode ser área. Então eu vou estar falando de perímetro. A linha pontilhada ela me indica que é toda essa volta. E o que é o perímetro? O perímetro não é o comprimento do contorno de uma figura? Como é que eu faço? Se cada quadradinho tem 1 metro, eu conto os quadradinhos da parte de cima, tem 10 lados, conto o da direita, tem 5 lados, essa figura é um retângulo, portanto tem 2 pares de lados paralelos, se em cima tem 10, embaixo tem 10, se na direita tem 5, na esquerda também vai ter 5, somo os lados, 10 mais 10 mais 10, chego na resposta correta, que é a resposta A, 30 metros. Na questão 8, Eduardo e Érica estão se preparando para o casamento e vão adquirir uma residência. Analisaram a planta de um apartamento e fizeram os cálculos para descobrirem a área total de construção. Para isso, representaram em uma malha quadriculada as medidas da área construída do apartamento. Atribuíram a cada lado do quadrado o valor de 1 metro. Essa imagem ficou um pouco fora de proporção, mas nós vamos imaginar 1 metro considerando uma área quadriculada, como se fossem quadrados, ok? Porque não deu para adaptar o da prova exatamente aqui na nossa explicação. Mas o importante é a gente entender que são quadrados de 1 metro. E já está falando no próprio enunciado que quer saber a área do apartamento. O que é a área? É a medida interna da figura. Após analisar a figura, assinale a alternativa que apresenta a área total construída do apartamento, sendo alternativa A 24 metros quadrados, B 25 metros quadrados, C 96 metros quadrados ou D 150 metros quadrados. Se eu sei que cada quadradinho desse meu tem 1 metro por 1 metro, ou seja, todos os lados dele tem 1 metro, ele tem 1 metro quadrado. É só contar quantos quadradinhos tem, eu vou chegar na resposta. Contaram? Ok, é isso mesmo. Alternativa correta, alternativa A, 24 metros quadrados. Na questão 9, está pedindo para a gente observar as medidas das alturas de alguns amigos de Marcos. Então nós temos uma tabela com 2 colunas, na primeira são o nome das crianças, na segunda a altura em metros. Então Alice tem 1,38 m, Antônio 1,20 m, Clara 1,08 m, Isabela 1,50 m e Júlio 0,99 centímetros. Pergunta-se: se uma fila for organizada com essas crianças por ordem de tamanho, começando do menor para o maior, ordem crescente, a fila ficará da seguinte forma: alternativa A, Júlio, Clara, Antônio, Alice, Isabela. B, Antônio, Isabela, Clara, Alice e Júlio. C, Júlio, Antônio, Isabela, Clara e Alice. E D, Isabela, Alice, Antônio, Clara e Júlio. Não, essa para vocês está tranquilinho, né? Então a primeira linha, o primeiro número indica o metro. Mas antes da vírgula à esquerda, todos ali têm 1 metro, exceto Júlio. Então Júlio já é o menorzinho. Se é ordem crescente, Júlio vem primeiro.
Depois vamos ver qual que é o menor entre eles. Depois da vírgula tem um 5, tem um 0, tem um 2, tem um 3. Então o 0 é o menor, Clara vem em segundo. Depois eu tenho um 5, um 3 e um 2. O 2 é menor, Antônio vem em terceiro. Por fim, Alice e Isabela, que é a mais alta. Resposta correta, alternativa A. Júlio, Clara, Antônio, Alice e Isabela. E na nossa última questão, na questão 10, em um jogo, os alunos da professora Mariana estão combinando as cartas que compõem uma divisão resolvida corretamente. Analise as duas cartas tiradas por Carlos, 872 e 8. Pergunta: assinale o valor da carta que Carlos deve colocar, isto é, a que contém o resultado correto da divisão de 872 por 8. Alternativa A, 19, B, 109, C, 108 e D, 118. Então vamos lá. Para eu dividir 872 por 8, eu começo sempre da esquerda para a direita. O primeiro número, número 8, ele é igual ou maior do que o divisor que vai dentro das chaves? Sim, ele é igual, então eu posso começar. 8 na tabuada do 8 dá quanto? 1. Dá 1 e não sobra nada, porque 8, 1 vezes 8, 8. 8 menos 8, 0. Tem algum outro número? Tenho 7, abaixo 7. 7 é maior ou igual que o 8, que é o divisor? Não, é menor. O que eu faço? Eu coloco um 0 embaixo do divisor e empresto essas 7 unidades para a próxima casa, ficando 72. 72 é maior ou igual que 8? É, então eu continuo. Tem 72 na tabuada do 8? Tem, dá 9. Põe o 9 embaixo do divisor, 9 vezes 8, 72. 72 menos 72, 0. Acabou a minha expressão. Portanto, 872 dividido por 8 dá 109 e não sobra nada. Portanto, a alternativa correta é a alternativa B, 109. Terminamos mais uma correção, espero que estejam aproveitando, e amanhã nós faremos a correção da nossa prova de História. Um enorme beijo no coração de todos, até amanhã.